César Romão, noite de sexta-feira, nada melhor do que uma boa conversa. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite aos seus telespectadores. É um prazer sempre estar com você, Dalcides. Falando hoje sobre a capacidade de criar e a capacidade de contar histórias. O que eu conheço de gente que me diz assim, como eu gostaria de saber contar história. Dalcides, quanto isso me ajudaria? Por que é tão importante assim? Existe uma tendência no mundo agora. Essa tendência sempre aconteceu, né? Os americanos academizaram isso, eles estão chamando isso de storytelling, que é a capacidade que a pessoa tem de contar uma história e fazer uma narrativa significativa. E essa capacidade de contar a história tem que ser uma história relevante. A palavra storytelling significa contador de histórias. E o ser humano, ele tem uma capacidade de estabelecer ligações interpessoais através das histórias. Se nós avaliarmos aí o ato de contar histórias, parece até que o nosso cérebro foi feito para assimilar histórias. Porque a facilidade que o cérebro tem, né, de avaliar histórias. E a humanidade, ela foi transmitindo o seu maior conhecimento através de histórias. Certo. Através de histórias contadas. Algumas histórias se tornaram até reais praticamente, né? Tomaram vida, como as histórias da mitologia grega. E, sem sombra de dúvida, o livro número 1 do storytelling é a Bíblia, né? Que é a grande história da humanidade. E por que isso é importante hoje? As emissoras de televisão hoje, as agências de publicidade, elas se fazem uma grande pergunta. Será que alguém pagaria o ingresso para assistir comerciais no cinema como pagam para assistir um filme? Quer dizer, o que os comerciais têm hoje que as pessoas mudam, né? Na minha opinião, falta histórias, falta um contexto, falta uma maneira de falar com o público. Eu vou dar um exemplo para você de como as histórias são poderosas, podem marcar e podem mudar a vida das pessoas. Manga com leite faz mal. Sim. Essa história foi contada pelos donos de fazendas na época do Brasil colonial, porque o leite era muito escasso, era muito caro. E os escravos não podiam tomar o leite, mas a manga era à vontade, né? Acho que tinha mais manga que café naquela época. E repetida com veemência ao longo de séculos. E até hoje. Outro dia eu terminei uma palestra e uma mãe veio reclamar comigo que ela falava para o filho não comer manga, tá certo? E tomar leite que fazia mal e ele não obedecia. Olha que coisa interessante. Você tem histórias, por exemplo, de produtos. Isso é muito legal para as agências de publicidade, programas de televisão como o seu, para entender o poder de uma história. Porque nós chegaremos numa época que não se anunciarão mais os produtos. Você vai agregar uma história aos produtos. Vocês vão se lembrar do filme, o Dalcides também lembra, claro, do ET, o extraterrestre. Sim. Você se lembra que eles davam um chocolate, era um chocolate Reese para o ETzinho, e ele adorava. Não era um anúncio do chocolate, eles estavam só dando. Sim. Dentro do contexto da história. A Reese praticamente dobrou o faturamento dela em função desse filme. Grandes sucessos que nós tivemos na televisão brasileira, eles não sabiam disso na época, mas eles estavam já quase 100 anos na frente. Eu vou contar uma história aqui, por exemplo, vamos falar do Superman. Então, você se lembra, em 1951 começou o Superman em filme. Em 1931 era quadrinhos. Você se recorda como era a abertura do Superman ou não? Você recorda aí em casa? Você lembra? As pessoas não falavam assim, olha o super-homem lá no céu. Né? Tinha um roteirinho de uma história. E era mais ou menos assim, mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular edifícios altos em um único salto. Olha lá no céu, é um pássaro, é um avião. É o super-homem, sim, é o super-homem, estranho visitante de outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito além dos homens mortais. Super-homem que pode mudar o curso de rios caudalosos, dobrar o aço em suas mãos e que, disfarçado de Clark Kent, o repórter bem educado de um grande jornal metropolitano luta uma batalha interminável pela justiça e verdade. E agora mais um episódio emocionante de The Adventures of Superman. Olha a história contada. Um dos sucessos do Superman era essa historinha contada no início dele. Star Trek. Você lembra quando começa? Espaço.
a fronteira final, não é assim? E todo mundo lembra da história, né? Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde jamais homem algum esteve. Ó, talvez esses são momentos marcantes, inclusive já como embriões daquilo que a gente foi desenvolvendo. Hoje a gente vê, por exemplo, alguns seriados americanos, de Big Bang Theory, por exemplo, que passa em canais fechados, onde você tem uma história contada com uma trilha sonora no início, e ali você tem quase que toda a história do mundo, dos inícios até os dias de hoje. Você tem ali 30 segundos, 40 segundos, mais essa junção e essa possibilidade de se contar uma história rapidamente. A gente muitas vezes foi criado também que as histórias, as parábolas ensinavam muito. E ensinam ainda hoje. Tanto assim que eu me lembro as histórias que eu fui aprendendo ao longo da vida e o quanto de valores se tinha ali. A história do menininho que não queria estudar, mas um dia a casa dele pegou fogo, livro do 4º ano da época. A casa dele pegou fogo e aí então ele pensou, por que é que eu não estudei? Hoje eu não tenho mais nada. Uma história chocante, mas para aquele menininho de assim, seus 8 anos, sei lá, aquilo impressionava muito. E são histórias que marcam. Agora, a gente tem uma facilidade maior para captar o sentido das coisas pela fantasia, pela história. Parece do que pelo discurso. Como eu disse a você, parece que o nosso cérebro foi dimensionado para armazenar a história. Inclusive, as nossas gerações, né, desde o tempo das cavernas, é contada em histórias. O homem ia lá e fazia os desenhos, né, que contavam uma história. Tudo contava uma história. Recentemente, uma das novelas de maior audiência, a atriz entra na cena, na casa dela, tá certo? Vê os móveis novos, empacotados com o logotipo da empresa, e ela diz assim, consegui comprar os meus móveis novos com o meu salário. Antigamente, nos meus móveis antigos, eu tive que pedir favores a amigos e ganhar, e até pegar coisas da rua. Olha, está montando a história. A empresa não anunciou. Ela só colocou o logotipo no meio de uma história. Você tem também, você falou de criança, né? Você tem o filme, a Fábrica de Chocolate, Chocolate Wonka, quer dizer, o filme gerou um produto, gerou um chocolate. E as histórias são tão fantásticas que elas podem ficar cada vez mais poderosas quando contadas e recontadas. Eu vou lembrar aqui, todos vocês devem lembrar da história de Zaqueu. Então Jesus entra lá, na cidade de Jericó, Lucas 19, se não me engano, Jesus entra na cidade de Jericó e Zaqueu não conseguiria ver, ele sobe numa árvore. É uma história maravilhosa, aí Jesus, eu estarei contigo e tal. Agora, ele desce rapidinho da árvore, leva Jesus e os discípulos para casa e prepara uma ceia. A grande pergunta que eu lhe faço, e faço aos seus telespectadores, se dali ele poderia ver Jesus, hoje se alguém subir numa árvore para ver um jogador de futebol, 100 pessoas sobem, não sobem? Você acha que era diferente naquela época? Não era. Se a pessoa conseguia um local privilegiado, ela já tinha um monte de gente que ia lá também. Eu estou te contando uma outra história dentro da história, tá? Que é a realidade. A grande pergunta, por que você acredita que só Zaqueu subiu naquela árvore? Ninguém mais. Todo mundo vendo que ele tinha uma vista privilegiada. Eu assim que no nosso imaginário a gente já constrói a cena. É muito simples, gente. Olha, é até uma curiosidade bíblica isso. Aquela árvore era conhecida como sicomodro, que é uma figueira brava. As pessoas não ficavam nem embaixo dela, porque dava coceira. A pessoa ficava se coçando 30, 40 dias, se caísse uma folhinha, um fruto dela, que até o fruto dela não era bem quisto, as pessoas passavam longe. Olha que interessante, ele não ligou para a coceira, ele não ligou para como ele ia ficar nos próximos 30 dias, ele subiu na árvore. Você entendeu que uma história pode, contada e passada de tempo em tempo, ela pode ser aperfeiçoada e se tornar mais fascinante ainda? Exatamente. Você está lançando O Milagre do Acaso, um convite, um trabalho e uma nova história. O que mais me impressiona nos seus livros hoje em mais de 30 países? César, o que esse livro tem de diferente? Onde é que está aí o segredo desse tal Milagre do Acaso?
As pessoas têm que entender, Dalcides, que o acaso não existe. Ele é uma convergência de fatos que um dia você pensou, imaginou ou passou sem notar. Então você pode estar hoje vivenciando algo que um dia você deu um toque ali no seu subconsciente. Fala, eu gostaria... Passa um dia em frente a uma empresa e fala, gostaria muito de trabalhar nessa empresa. Aí 10, 15, 20 anos depois você está trabalhando naquela empresa. Nós temos uma sinergia e uma lei, que é uma lei da física quântica, que é a teoria das cordas, que ela fala que tudo no universo é vibrátil. Inclusive o nosso pensamento. Nós emitimos ondas vibratórias quando pensamos, quando sentimos, quando amamos, quando oramos. E a oração talvez seja a maneira mais prática e simples de provar que essa vibração existe, porque são notórias aí as pesquisas de grupos de orações em hospitais, né, que melhoram a muitos pacientes. Então é muito importante as pessoas começarem, se você já sabe que o seu pensamento é uma onda vibrátil, o que é que você vai pensar? O que é que você vai querer? O que é que você vai planejar? O acaso é uma convergência de tudo aquilo que você vivenciou e um dia pensou, talvez você não se lembre, por isso que você acha que é acaso. Eu acho muito interessante isso, porque é fascinante, inclusive, a facilidade também que às vezes a gente tem de buscar sentido nas coisas. A gente quer que as coisas tenham um sentido. É natural, a determinada coisa aconteceu, nos pegou ali um pouco desprevenido, a gente fala, mas por que é que isso aconteceu? Mas tudo tem explicação, no seu modo de entender, tudo tem uma explicação? Ao contrário, tem coisas que não precisam ser explicadas. Nós é que sofremos com essa busca racional demais, tudo tem que ter razão de ser. Né? Se você me ama, tem que ter alguma razão para você me amar. Se você está brigando, tem que ter uma razão para brigar. Nem sempre é assim. Às vezes as coisas acontecem porque elas simplesmente acontecem. Então, o acaso, ele é um enigma que no livro você vai aprender como é que você pode usá-lo a seu favor. Como é que você pode usar essa sinergia a seu favor? Aliás, eu, pessoalmente, há muitos anos na minha vida, eu perdi esse sintoma de querer buscar a explicação do porquê de tudo. As pessoas perdem muito tempo. Vivencie o que está te acontecendo. Aproveita. Aconteceu uma coisa boa? Aproveita essa coisa boa, não fica querendo saber por que aconteceu. Aliás, é assim, né? Se a gente descobre a causa, a gente repete o efeito. Você já pensou se a gente conseguisse descobrir a causa de tudo? Quantos efeitos maravilhosos, né, nós poderíamos repetir na nossa vida? Mas nem tudo a gente consegue descobrir a causa. Eu quero te agradecer, César Romão, autor de quantos livros? São 12 livros. 12 livros, espalhados em mais de 30 países. E agora lança O Milagre do Acaso, todas as livrarias. Todas as livrarias do encontrar. Brasil. Quero deixar um convite, inclusive, a você. Você pode estar comigo todos os dias. www.facebook.com/Romão César. Você clicando ali no curtir, você vai receber todos os dias um artigo, um post motivacional. A gente vai estar bem junto lá na questão de mensagens de motivação, liderança e espiritualidade. César, sempre bom te receber. Até daqui Prazer. uns dias. Volte com mais rapidez, Sempre que você convidar, estarei aqui.